pessoas dos 8º anos, como estão? Aqui é a professora Eliane Chaves e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da semana 1 e 2. Bom, vamos lá? Começando a respeito aqui, nós temos a dinâmica da população, né? A dinâmica da população mundial e o que nós temos que saber a respeito dessa dinâmica? É alguns termos. Bom, primeiro, o crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade. São os 3 termos que você deve conhecer primeiro. Que seria taxa de natalidade? Nada mais do que o número de nascimentos em um determinado período de tempo. A mesma coisa com relação à taxa de mortalidade. E o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá? E outro termo que vocês também deveriam conhecer são o que é chamado a transição demográfica. Inclusive, nós temos um gráfico bem interessante a respeito, mostrando as fases da transição demográfica, né? Nós vamos ver ele direitinho aqui nas nossas atividades. Então, vamos lá? As atividades. Bom, primeiro, essa questão número 1, ela mostra um mapa bem interessante. Olha só como que esse mapa está todo esquisitão. Pois é, isso aqui é uma anamorfose. A anamorfose, ela vai mostrar um determinado dado através de algumas alterações que são feitas nesse mapa. Por exemplo, aqui a respeito da população, né? Então, nós podemos perceber que na Ásia, né, nós temos os maiores índices populacionais, né? Índia e China estão dentro desses índices populacionais. E também com relação à cor, né? Então, essa aqui mais escurinha seria as populações maiores. E gravem isso aí, nós vamos precisar, né? Quais são os países mais populosos do mundo? Em quais continentes eles se encontram? Os países mais populosos do mundo, conforme nós vimos aqui, Índia e China. Existem os outros? São 5, né? Mas vamos deixar aqui por enquanto só Índia e China. E a outra parte da pergunta é onde eles estão? Em qual continente se encontram Índia e China? No continente asiático. Eu tenho visto na resposta de vocês continente Ásia? Não. Vocês vão colocar continente asiático. A mesma coisa quando se referirem a outro continente. Por exemplo, continente europeu, continente americano, continente africano, né? Você não vai falar continente África, você vai falar continente africano, né? Bom, continuando, questão 2. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas até 30% da população total. Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função de quê? Seria do aumento da taxa da natalidade e da diminuição da longevidade? Não, não seria diminuição não, né? Crescimento natural? Não, também, já apagou aqui. Aumento da longevidade e do crescimento vegetativo? Também não, então nós vamos colocar a questão certa, declínio da taxa de natalidade e aumento da longevidade, certinho? Bom, já a questão 3. Vamos lá na questão 3. Sabe-se que a população mundial se concentra principalmente nos países subdesenvolvidos, mesmo que haja países desenvolvidos superpopulosos. Sabendo disso, o continente mais populoso nos termos absolutos, quer dizer, a população maior, é o continente europeu, Oceania, no caso aqui da continente americano? Não. Então, nós vamos ver que é o asiático. Já falamos lá na frente, né? 4. Desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chegou aos países subdesenvolvidos há
após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda da taxa de mortalidade pode-se afirmar que, anjinhos, estou vendo muita gente marcando essa aqui, ou se não marcando essa aqui, mas na realidade está dizendo aqui a respeito da explosão demográfica que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial. Então, é a letra B, tá certo? Bom, 5... aqui, o que eu havia falado para vocês, né? O gráfico da transição demográfica. Essas aqui são as fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4... Vamos lá na perguntinha. Observe o gráfico sobre o crescimento demográfico. Vamos lá. Quais fatores influenciaram a aceleração do crescimento demográfico na fase 2? Olha, se você perceber direitinho, a taxa de natalidade, ela permaneceu alta. E a taxa de mortalidade, houve uma queda, né? Durante a segunda fase, houve uma queda. E o que aconteceu com o crescimento vegetativo? Na segunda fase, ele elevou, tá certo? Então, essa é a resposta. Houve uma queda significativa da taxa de mortalidade e a taxa de natalidade se manteve elevada. E também houve um crescimento no crescimento vegetativo, né? Bom, questão B. O que proporciona a desaceleração demográfica vivenciada em países que se encontram na fase 3, no gráfico de transição demográfica? Bom, vamos lá. O que pode acontecer? O que proporciona? Por que está acontecendo isso? Bom, primeiro, vamos lá. Difusão dos métodos contraceptivos, melhoria, lembra que eu grifei lá em cima? Melhoria da medicina, da ciência, né? A mulher sendo inserida no mercado de trabalho, o custo elevado da criação dos filhos, a elevado nível de, vamos falar assim, o elevado nível de escolaridade das pessoas atualmente, né? Isso também influencia no planejamento familiar, né? Então, tudo isso seria a resposta aqui da B. Estudiosos afirmam que o Brasil está vivenciando a quarta fase, na qual ocorre a redução nas taxas de natalidade e mortalidade. Quais efeitos? Opa, a pergunta é essa aqui. Eu estou lendo lá muitas respostas que não dizem respeito ao que está sendo pedido. Quais efeitos disso na faixa etária, na idade da população? Qual seria? Gente, desculpe, o envelhecimento da população. Então, nós estamos percebendo que está havendo um envelhecimento da população. Continuando, então, agora a gente já vai passar aqui para a segunda semana. Vamos lá, segunda semana, onde o tema é Estado, Nação e Território. Então, eu gostaria de explicar uma coisinha primeiro. Estado com E maiúsculo é diferente de Estado com E minúsculo. Estado com E minúsculo seria Estado de Minas, Estado do Rio, Estado da Bahia, né? Bahia, beleza. E Estado com E maiúsculo já diz respeito ao Estado federativo, né? Então, já diz respeito ao Estado maior, ao país, tá bom? Bom, continuando aqui, então. Vamos lá na nossa atividade. Bom, número 1. Significa uma união entre um mesmo povo com sentimento de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando muitas vezes ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. O que é isso? Nação. Não é território, não é povo e não é estado, é nação,
tá certo? O sentimento de pertencimento. Eu tenho aqui agora a divisão fisiográfica da América. Essa aqui é a América, onde eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul, tá certo? Então, nós temos as repartições aqui da América. Cite o nome de 2 países da América do Sul e 2 da América do Norte. Pessoas, vocês colocaram lá assim, América... Não, é assim, ó. Colômbia e Chile. Tá, mas Colômbia e Chile tá na América do Norte ou tá na América do Sul? Então você tem que escrever primeiro a América do Sul e vai e coloca o país. Ou seja, América do Sul, Brasil e Chile. América do Sul é Chile e Peru. Aí coloca América do Norte, Canadá e México, tá certo? Em qual porção da América o Brasil se encontra? O Brasil, ele se encontra na porção centro-leste da América do Sul, tá certo? 3. Observe o mapa do continente americano. Nele, o continente foi dividido em América anglo-saxônica e América latina. Vamos lá. América anglo-saxônica e América latina. Agora, cadê? Vem aqui. Sobre essa regionalização, pode-se afirmar que a América anglo-saxônica foi colonizada majoritariamente pelos povos ingleses. Gente, essa é a correta. A maioria de vocês está marcando essa questão aqui. A América Latina não foi colonizada por holandeses e ingleses. Esses não são povos latinos. Se houvesse colocado assim, a América do Sul, no lugar de Latina aqui, se tivesse colocado a América do Sul, aí sim, essa questão estaria correta. Mas não foi colocado isso. Foi colocado apenas América Latina, tá certo? Bom, então vamos voltar aqui. E a resposta correta é a letra A, né? A questão 4. A questão 4 deu um probleminha. Aqui, ó. É incorreto. É incorreto. Por quê? Vou mostrar por quê. Olha, a partilha do continente africano no final do século XIX pelos colonizadores europeus criou as chamadas fronteiras artificiais, também conhecidas popularmente por colcha de retalho. Grande parte dessas fronteiras foi mantida após o processo de independência dos países africanos que ocorreu justamente depois da Segunda Guerra Mundial. Com base nesse contexto e nos conhecimentos sobre o assunto, aqui está falando é correto, né? Afirmar que, letra A, a definição de fronteiras artificiais refere-se ao fato de que diversas nações e grupos étnicos, muito deles rivais, foram colocados dentro de um mesmo território colonial, não respeitando suas diferenças. Tá correto. Isso aqui é correto. Ah, dona Eliane, mas eu marquei esse. Beleza, mas então vamos ver o outro. Com o processo de descolonização da África e a manutenção das fronteiras artificiais, intensificaram-se os conflitos pela disputa entre as etnias sobre o território. Também está correto. Está correto também. Então, aqui é correto. Aqui também é correto. Vamos na outra. Além das fronteiras artificiais, outros fatores têm se motivado
tem motivado os conflitos dentro do território africano. São os de ordem socioeconômica, pobreza e epidemias, ambiental, desertificação, estresse hídrico. E, gente, está correto. Também está certo esse. Agora, quando eu digo que é incorreto, aí beleza. Senão, se fosse correto, você deveria marcar A, B e D. Mas aqui marcando incorreto, nós teremos apenas a letra C. Por quê? Dentro dessas fronteiras artificiais, no período entre as guerras, né? Não foi após a Segunda Guerra Mundial, não entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, mas foi após, entenderam? Então, por que que a incorreta é a C? Passando para a próxima questão, que seria a questão 5, o continente africano pode ser regionalizado conforme o mapa abaixo. Qual o marco natural que delimita essas regiões? Bom, gente, é o seguinte, como vocês estão iniciando agora, né, no 8º ano, e ainda não tinham muito ouvido falar sobre a África, né, o continente africano, eu estou aceitando a resposta como sendo aqui o Saara, tá? Mas quem delimita na realidade é essa faixazinha aqui, ó. Essa faixazinha que tem o nome de Sahel, tá? Então, essa faixazinha, ela tem o nome, recebe o nome de Sahel. Mas eu estou aceitando também o deserto do Saara, o Saara, tá? Pesquise e cite 2 características de cada uma das regionalizações do continente africano. Bom, a primeira regionalização é aqui, essa parte ao norte, é a África ao norte. Na África ao norte, a setentrional, quais seriam as características predominantes? É uma população branca, majoritariamente branca, eles são árabes e muçulmanos, então eles são muçulmanos na realidade. E poder aquisitivo um pouco melhor, então essa aqui é a África saariana. Ao norte, nós então temos aqui na parte setentrional a África saariana. E aqui na parte meridional, que é a África subsaariana, quais são as características? Eles são prioritariamente negros, baixo poder aquisitivo, grande diversidade cultural e grande diversidade religiosa. Bom, pessoas, terminamos aqui, então essa aqui já é a semana que vem, semana 3, né? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, precisarem de mim para alguma coisa, podem me encontrar lá no Classroom, eu estou lá, pode me chamar que eu vou explicar direitinho para vocês, tá certo? Então, até mais, até logo geográfico para vocês. Tchauzinho, povo!